Eu não sei mesmo fazer estas. Uma pequena publicidade antes de começarem a ver esta conversa. O meu mais recente novo livro, Sucesso e Insucesso, está aí no mercado, ok? É um livro que fala sobre tudo sobre o insucesso, sobre onde ele está, que fatores o desencadeiam, como podemos ultrapassar. Dizemos muitas vezes que aprendemos muito mais com insucesso do que com sucesso, então foi neste sentido que eu decidi escrever este livro. Para além disso, acredito que quanto mais aprendermos com o insucesso dos outros do que com o nosso, também melhor vai ser para nós. Obrigado a todos, já sabem, o livro está aí disponível no link da descrição do vídeo. Obrigado pela vossa atenção, espero que gostem também desta próxima conversa que vão ouvir. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje tem comigo o Fábio Vieira. Fábio, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos lá então falar aqui um bocadinho de futebol e um bocadinho das tuas ideias. Olá a todos, obrigado Rafael pelo convite. É um gosto enorme falar sobre futebol, sobre a parte mental, sobre a parte tática, tudo o que envolve futebol é algo que me apaixona. Portanto, terei todo o gosto nesta conversa. Obrigado. Tal como falámos em off, eu não sabia que ias envergar pela carreira de treinador principal. Estamos a gravar no mesmo dia em que estás a assinar como treinador principal. Portanto, a conversa é focada sobretudo para o lado mental. E queria começar um bocadinho com qual é a função de um mental coach, porque ainda é algo muito pouco falado. Certo. O mental coach depende do que pretendas saber, porque pode ser um mental coach que trabalha com a equipa, como pode ser um mental coach que trabalha, por exemplo, só com o treinador ou com os jogadores de forma individual. Ok? Eu, ao longo dos 5 anos em que trabalho nessa área, trabalho com jogadores, trabalho com treinadores e já trabalhei também com equipas. São trabalhos diferentes, todos na área mental, obviamente, mas são feitos de forma diferente. Quando trabalhamos com grupo é uma coisa, quando trabalhamos com jogadores ou com treinadores é outra. A função, na minha opinião, é desenvolver a parte mental do jogador ou do treinador, assim como a parte técnica, tática, física e agora a social que nós utilizamos também. A parte mental, para mim, é muito importante num jogador de futebol e num treinador. E aqui o objetivo é dar-lhes ferramentas, dar-lhe treino mental para conseguirem lidar e ultrapassar e reagir da melhor maneira, terem estratégias para conseguirem ultrapassar todos os desafios que surgem, ou se não conseguirem todos, porque são seres humanos, mas conseguirem pelo menos lidar da melhor maneira possível. O que é treino mental? Treino mental passa por nós nos conhecermos, essencialmente a base do meu trabalho é o Enneagrama, é uma ferramenta de autoconhecimento que desenvolve 9 personalidades, ou seja, quanto mais o jogador compreende quem ele é, qual é a sua necessidade básica, melhor ele se vai sentir, melhor ele vai jogar. Isso é um lema que eu levo comigo para todo lado, que é quanto melhor o jogador se sente, melhor ele joga, e eu acredito que o sentirem-se melhor passa por se conhecerem melhor. Os valores, as suas crenças, qual é a sua missão até, algo um bocadinho mais rebuscado, mas que não precisa de ser. A palavra parece rebuscada, mas em termos práticos não é. E depois é dar ferramentas práticas de futebol que eles consigam utilizar em campo e fora dele para melhorar a qualidade de vida ou da performance. Para mim isso é treino mental. Ok. Eu admito que estava um bocado entusiasmado de falar contigo. Eu neste momento estou a gravar com algumas pessoas. Eu estava um bocado entusiasmado de falar contigo, principalmente por causa desta questão mais mental, até porque recentemente lancei um livro um bocadinho relacionado com isso. Pronto. Eu vi, parabéns. Obrigado. A minha próxima questão é perguntar-te o que é insucesso no futebol. O que é insucesso? Sim. Sim, isso depende muito de pessoa para pessoa. Se me perguntares a minha opinião, para mim insucesso é não crescer, é não evoluir. Isso, porque sucesso para mim é exatamente isso. Portanto, em oposição, insucesso é não fazê-lo.
Para mim, o mais importante no futebol é crescimento, seja individual, seja da equipa, seja físico, técnico, tático, mental. É querer crescer, é trabalhar para ser melhor. E há aquela frase, temos que ser melhores todos os dias. Eu não acredito que nós tenhamos que ser melhores todos os dias, mas temos que pelo menos ter essa intenção. Ora, há dias em que nós, como seres humanos, não estamos muito expostos a aconteceu alguma coisa na nossa vida, e isso é uma coisa muito importante nos jogadores de futebol e nos treinadores, que é, eles são influenciados pela vida deles, não é? Eles são seres humanos e acontece alguma coisa em casa com a esposa ou com os filhos, eles não chegam da mesma maneira ao treino. Mas para mim o sucesso é quando, independentemente disso, eles pelo menos têm a intenção de quererem ser melhores. Porque a intenção depois leva sempre uma série de comportamentos que efetivamente lhes permite melhorar em alguns aspectos pequeninos. E eu acredito nisso, no melhoramento de coisinhas pequeninas, aquilo que nós chamamos do step by step, porque quando todos juntos, o jogador fica melhor, o jogador sente-se melhor e o treinador igual. Por isso, para mim, insucesso, voltando à tua pergunta, é não crescer, é não evoluir. Ok. Especificando um bocadinho a parte do treinador, quais é que tu acreditas que são os principais motivos para não crescer então? Na minha opinião, é falta de trabalho pessoal. Porque o treinador é uma posição muito difícil. Eu já trabalhei com vários treinadores, como mental coaches deles, de vários níveis de Primeira Liga, Segunda Liga, Liga 3, e a posição do treinador, eles quase que têm que se. Qual é a palavra que eu procuro? Eles têm que se proteger um bocadinho, porque eles estão muito expostos, é a figura, é aquele homem que nós vamos bater nele quando a equipa está mal. E há muitos que se fecham exatamente por causa disso. Eu acredito que quando o treinador tem a capacidade de olhar para si, de perceber que é um ser humano, de perceber que tem necessidades, de perceber que tem crenças, umas positivas, outras menos positivas, umas mais limitadoras, outras mais potenciadoras, que tem que conhecer os seus valores para depois conseguir preenchê-los e para se rodear de pessoas que os ajudem a preencher. Quando o treinador tem esta visão sobre o seu crescimento, eu acredito que ele está mais perto do sucesso. Porque, na minha opinião, não é muito benéfico, para não usar outras palavras, quando um treinador pretende que o jogador cresça, exige que o jogador cresça, exige que a equipa cresça, E o mas ele é o treinador não primeiro a cresce. rejeitar. Exatamente. É o primeiro a rejeitar essa ideia porque acha que não precisa. Como se houvesse algum ser humano que não precisasse crescer. Ok. Já agora, especificando mais um bocadinho, relativamente à derrota, existem comportamentos base que um jogador, que um treinador pode ter para conseguir reagir de uma melhor forma, a esse momento específico? Ou achas que, claro, lá está, Existem, que depende muito da pessoa para pessoa? existem estratégias que ajudam, sim. Depois a maneira como se reage ou o tempo que nós precisamos, eu chamo-lhe o rebound. Rebound é quando eu cometo um erro, quanto tempo é que eu demoro? Ou quando há uma derrota, quanto tempo é que eu demoro? Isso varia de pessoa para pessoa, porque há uns mais emocionais do que outros, e normalmente os jogadores ou treinadores mais emocionais têm uma maior dificuldade de fazer esse rebound, ou seja, precisam de um bocadinho mais de tempo. Mas há exercícios e estratégias que permitem diminuir esse tempo, permite-nos racionalizar o que aconteceu. E quando nós fazemos isso, nós automaticamente diminuímos a parte emocional. E o ultrapassar a derrota tem muito a ver com racionalizar o que se passou. Porque, Esse rebound, desculpa, esse rebound pode acontecer também durante o jogo. Isto porque durante o jogo nós temos vários momentos em que passamos por cargas emocionais que nos dificultam a nossa decisão. certo, pode e deve, pode e deve. E deve ser trabalhado. Porquê? Eu trabalho muito com os jogadores e treinadores principalmente com os jogadores que jogam um jogo. É impossível jogar um jogo de futebol sem cometer erros. Impossível. Seja um erro de posicionamento, da colocação dos apoios, não fez o scan no tempo certo, um passo, uma recepção, de comunicação. Existe tanta coisa no jogo que é impossível o jogador não cometer erros. Então, se eu sei que eventualmente vou cometer um erro, não sei se é grave, se não é, obviamente que queremos que não seja muito grave, mas se eu sei que esse erro vai acontecer, então eu tenho que preparar o pós, e aí vem o rebound. Eu tenho que preparar como é que eu posso lidar com esse erro, de maneira a que a seguir, quando a minha confiança está aqui, eu cometo o erro baixo, então o que é que eu vou fazer para conseguir voltar
a ter uma confiança próxima do nível que estava anterior. E aí depois temos inúmeras estratégias, nomeadamente âncoras, nomeadamente o reset, nomeadamente a respiração, que é fantástica para isso, que nos permite, outra vez, o quê? Reduzir a carga emocional, aumentar a carga racional e a partir daí já voltamos. Ok, onde é que eu quero ir, o que é que eu quero fazer, quem é que eu quero ser hoje em jogo, quais são as minhas ações, coisas que eu controlo, ajudam-me a fazer esse rebound de forma mais eficaz. Ok, aplicaste isso enquanto jogador? Apliquei. Eu comecei a estudar isto muito cedo, essencialmente para aplicar comigo, na minha carreira. Na altura, no Vitória Sport Clube, nós tivemos a Susana Torres como mental coach na altura, com o Sérgio Conceição. O Mister Fernando Valente foi também a pessoa que me introduziu tudo isto do desenvolvimento pessoal na altura no Espinho. Eu com 19 anos, acabado de sair do Júnior e chego lá e tenho a sorte de apanhar o mestre, como eu lhe chamo, a mostrar-me tanta coisa do que é o jogo e também tanta coisa do que é este mundo do desenvolvimento pessoal. E eu comecei a estudar muito isto, por mim, a tirar formações, a ler muito e apliquei muito disto. A época onde eu possivelmente mais apliquei isto foi quando estive no Chipre, porque estava sozinho e tinha tempo, era diferente, estava completamente sozinho, então aplicava muito destas estratégias, planeava as estratégias para depois aplicar e efetivamente correu bem. Giro. Continuando a falar um bocadinho também agora mais da parte do treinador. Eu pergunto-te, e eu sei que ainda não passaste por isso, em específico como treinador principal, mas como é que um treinador reage a um despedimento? Ou como é que tu achas que deveria reagir? É assim, eu gosto muito de me focar naquilo que eu controlo. E já agora, Não é desculpa, fácil, desculpa, tu diz como treinador isto. principal, estás pronto para quando esse momento acontecer? Porque eu não estou a desejar que aconteça, mas estás preparado para esse momento? Eu Ou acredito que só isso é como o Guardiola? erro. É isso, eu acredito que isso é como o erro, é inevitável. É inevitável. Se és treinador principal, tu sabes que, ou treinador adjunto, tu vais embora daquele clube mais tarde ou mais cedo. Agora, mais tarde ou mais cedo pode ser 3 anos, pode ser 5 anos, pode ser 10, como pode ser um mês. Nós olhamos para o futebol e quantos treinadores estão mais de 3 anos, por exemplo, numa equipa? São poucos. Há uma cultura, por Anos. exemplo, na Inglaterra, onde efetivamente isso acontece mais, mas já aconteceu mais no passado que aquilo que acontece agora. Nós sabemos que no futebol os treinadores não estão muitos anos nos clubes. Obviamente que todos queremos estar. Se me des um projeto, agora, por exemplo, o projeto que eu assumi agora na Alvarense, projeto fantástico. Se me des esse projeto e eu ficar lá 5, 10 anos, assino já por baixo. Assino já por baixo. Agora, eu acredito, e isto olhando para um bocadinho que é a história de futebol, que o treinador, mais tarde ou mais cedo, acaba por sair. Seja por ser despedido ou até porque fez um grande trabalho e vai para outro clube, para outro nível. Acontece. O que é que eu acho? Acho que nós temos que dar o melhor de nós quando lá estamos. Eu acredito muito nisso, na envolvência, na criação de relações. É assim que eu vivo, é assim também que eu estou no futebol e acredito que isso me traz vantagens. Claro que se calhar isso depois me faz com que me, que me doa mais no momento, mas eu prefiro isso do que andar a este nível do género, pronto, não vou dar o melhor de mim porque sei que vou ser despedido. Não, menos enquanto estou aqui, vivo isto ao máximo. Quando vier embora, fantástico. E há uma coisa que eu acredito muito, que é a base. E isso é o que me segura. Segurou-me a carreira toda, nos maus momentos principalmente, que é a minha base. A minha base é a minha família. A minha esposa, os meus 2 filhos, os meus pais, os meus primos, os meus avós, os meus sogros. Ou seja, esta base vai estar sempre lá, independentemente do que aconteça. Seja Ok. eu campeão, seja eu despedido, eles vão estar lá. E isso para mim dá-me uma segurança de género. O que é mais importante na minha vida? São eles, sem dúvida alguma. E se eu sei que eles estão lá, isto permite-me dar-me uma liberdade de eu me entregar a sério, porque no momento em que eu vier embora, eu vou tê-los na mesma. Tu tiveste um momento, por exemplo, em que saíste agora da São Joanense. Agora saíste de Estrela. Na São Joanense, por despedimento, no Estrela não tenho conhecimento. Mas eu pergunto, durante esse tempo, o que é que tu fizeste para voltar rapidamente ao ativo? Ou o que é que tu planeias fazer eventualmente, ou se já pensaste nisso, no momento em que sejas despedido? Vamos imaginar, e bate na madeira, que o Alvarense passado 2 ou 3 meses não consegues resultados e te despede. Como é que tu te vais planear para rapidamente conseguir superar essa fase? Muito bem. É uma boa pergunta, é uma boa questão e eu acho que é importante pensarmos nisso,
E é uma coisa também que eu trabalho com principalmente com os treinadores que trabalham comigo, que é E é as uma das pessoas têm coisas, que. desculpa, é uma das coisas que eu também Diz, tento falar um bocadinho, porque eu sinto que ninguém quer falar sobre isso. Porque é toda a isso, gente é isso. tenta evitar o insucesso. Ninguém quer falar sobre insucesso porque parece que Sim, sim, estamos a precavê-lo. E sim. Não, eu acho que é importante, voltando a essa parte, acho que é importante que as pessoas conheçam o teu trabalho. Eu acho que isso é o primeiro passo. Okay? Imagina, sais de um sítio, tens 3 meses de trabalho, tens 6 meses de trabalho, não interessa. Reúne os vídeos, faz uma compilação, mostra o teu jogar enquanto treinador. Enquanto treinador, estas são as minhas ideias. Eu gosto disso. Enquanto liderança, esta é a minha liderança. Enquanto pessoa, eu sou este. As pessoas têm que te conhecer. Porquê? Tu nunca sabes quem é que vai gostar de ti. Alguém que vê em 100 pessoas, há uma que vê e diz: é mesmo, olha, este perfil, o perfil do Rafael, o perfil do Fábio, era isto que eu andava à procura. É ele que eu quero. E uma pessoa muda-te a vida. Mas para isso tu tens que te dar a conhecer. Não podes ter medo de ser julgado, porque o julgar faz sempre, faz parte, faz parte. Agora, quem não faz nada não é julgado. Eu prefiro fazer, prefiro mostrar o meu trabalho. Gostem, não gostem, eu prefiro mostrar aquilo que eu acredito. E as pessoas conhecendo, eu acredito também que depois estamos mais perto de voltar ao ativo, exatamente por isso. Quanto mais ação, mais perto nós estamos de ter o trabalho que nós queremos, de ter a oportunidade que nós queremos. E nós temos que a procurar, elas normalmente não caem do céu. ok. As redes sociais têm um forte papel nisso que estás a falar. E Sem depois, dúvida. e depois vou-te perguntar, é benéfico ou não treinadores e jogadores terem redes sociais? E eu acredito que vais-me dizer muito tudo depende, quase certeza. Sim, mas eu acredito que as redes sociais têm um papel fundamental nisto. Principalmente, eu conheci o LinkedIn tarde, porque o LinkedIn, enquanto jogador, eu acho que é bastante benéfico. Há imensas oportunidades que também não sabemos quantas são fidedignas, mas há imensas oportunidades até para jogadores e para treinadores no LinkedIn. Eu conheci o tarde, mas no LinkedIn, sem dúvida alguma, que é extremamente benéfico porque é uma rede de trabalho. Uma rede onde tu tens que mostrar, lá está outra vez, as tuas ideias, quem tu és, naquilo que tu acreditas. Em relação ao Facebook ou ao Instagram, já é diferente porque é uma rede social, desculpa, mais social, em que eu utilizo na mesma para mostrar o meu trabalho, sempre utilizei. Aliás, o meu Instagram, às vezes a minha esposa diz: não tens uma foto comigo. Pois não, porque eu só meto lá trabalho. Efetivamente, eu olho para aquilo como uma ferramenta de trabalho e é só isso. Eu acho é que chega-se a um nível onde os treinadores e jogadores se devem proteger. Devem ser inteligentes na utilização daquilo e devem olhar para aquilo como uma ferramenta de trabalho. Se querem um Instagram onde é pessoal, então metam no privado e só aceitam quem conhece. E mesmo aí, nós sabemos que tudo que vai para a internet pode ser, fica gravado e é retirado e esse vídeo vai aparecer em algum lado. Portanto, eles têm que ser inteligentes, tanto os treinadores como os jogadores, têm que ser inteligentes na maneira como usam as redes sociais. Se tiverem essa capacidade, eu acho que é uma ferramenta que se deve utilizar, sem dúvida. Twitter, já agora não falaste, não usas? Twitter, não uso, não uso. Não uso, se calhar por erro meu, mas não uso. Mas nunca te falaram sobre o Twitter? Já. E houve uma altura, quando era jogador, na altura que surgiu mesmo, ainda comecei a utilizar, entretanto depois larguei e nunca mais voltei ao Twitter. Então é LinkedIn, Facebook e Instagram são as 3 redes que eu uso. O Eu, Twitter, por di- acaso, não eu uso digo muito. isto porque geralmente deve ser das redes até que mais utilizo e conheci mais Ah, ok. pessoas que discuti mais futebol, Pois curiosamente. acredito. Porque Acredito, se calhar estou a perder grandes oportunidades de conhecimento e de conhecer deixo aqui o pessoas e desafio até de para ti. informação. Está bem, eu Pode vou. ser interessante. Obrigado. Falando mais sobre o jogador novamente. O jogador que fica no banco ou na bancada constantemente. Como é que conseguimos motivar esse jogador para o ter para nós enquanto treinadores? Ok. Mais uma vez, ter um plano de desenvolvimento do jogador. Isso para mim é fundamental. Quando o jogador sente que tem um plano para ele, todos os jogadores querem jogar, partindo já desse princípio, todos. E todos se sentem melhor quando jogam, sem dúvida. Mas este trabalho de treino mental também é isto, também é eu puxar o foco do jogador para aquilo que ele controla. E aquilo, a única coisa que ele controla é o seu crescimento enquanto jogador. Portanto, um jogador de futebol que está dependente do jogar ou não para se sentir bem, está lixado.
Desculpa a palavra, mas está. Porque ele vai apanhar tantos treinadores, uns que gostam, outros não gostam. Nós temos sempre jogadores que jogam mais vezes durante a sua carreira, mas há uma época em que jogaram menos, quase todos. E como é que lidaram com isso? Andaram tristes a época toda, chegavam a casa e discutiam com toda a gente. Era isto que eles queriam. Portanto, o trazer o foco para o crescimento deles, para mim, é o mais importante. É valorizar o trabalho dele, mostrar que queremos que ele cresça, mostrar que estamos empenhados no crescimento dele, na evolução dele, de aspectos específicos, técnicos ou táticos ou mentais. Agora, percebendo que eles nunca vão estar 100% satisfeitos se não estiverem a jogar. Eu sei disso. E A não há como fugir personalidade, disso. a personalidade do jogador influencia também nas decisões do treinador? Achas que influencia? Eu acho que sim, acho que sim. Se acho que deva, não. Mas o treinador também é um ser humano. E nós, enquanto seres humanos, tendemos a escolher os pares que achamos que são mais parecidos connosco. O treinador faz muito isso. Portanto, eu acho que o treinador precisa mesmo de um trabalho de racionalização, porque se não o fizer, vai ser sempre um bocadinho mais emotivo nas decisões. E eu não estou a dizer que as decisões emotivas são más, não é isso. Mas na escolha dos jogadores, eu tenho que escolher aquilo que é melhor para a equipa naquele jogo, independentemente de eu gostar mais deste ou daquele. Isto não é fácil muitas vezes de fazer. Por isso é que é preciso exercícios, utilizar a respiração constantemente para eu voltar a um estado de calma, de relaxamento, que aí permite-me depois eu dizer assim, ok, este lateral direito tem estas características, este lateral direito tem estas. Neste extremo, da maneira como a equipa está a jogar, o que é que eu preciso para o meu lateral direito? O que é que eu quero do meu lateral direito? É isto ou isto? É isto. Pá, mas eu este aqui conheço há anos, adoro este. Sim, mas desta vez o que eu preciso é isto. Então, vamos, porque é o melhor para a equipe. Ok, ok. Já agora, os jogadores, que tipo de treinadores é que preferem? Já te perguntaste um bocadinho sobre isso? Ou imagina, ao perguntares isso, estás de certa forma também a transformar-te um bocadinho a ti? Assim, eu acredito que os jogadores preferem treinadores honestos, acima de tudo. Treinadores frontais, que sejam boas pessoas. Que não olhem ehm, aquilo de. Não existem meios para atingir fins. Penso que é assim a expressão, não é? Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós, para atingirmos fins, temos que olhar a meios, temos que olhar para as pessoas. Não podemos calcar toda a gente para chegar lá. E o jogador não é burro de todo. O jogador percebe tudo. O jogador percebe quando o treinador está nervoso, o jogador percebe quando o treinador está a mentir. Portanto, ser transparente, serem eles mesmos, serem honestos, frontais e serem boas pessoas, fazerem as coisas com boas intenções. Porquê? Eles vão ser sempre injustos para um ou para o outro nas decisões, mas quando é uma coisa de decisão, quando não é algo pessoal, porque os treinadores, como seres humanos, e principalmente os que não têm muito desenvolvimento pessoal, tendem a criar conflitos pessoais com os jogadores, por alguma razão. Eu, enquanto treinador, não posso ter um conflito pessoal com aquele jogador. Eu posso dizer assim: este jogador não é interessante para a minha equipa enquanto jogador, mas enquanto pessoa, ele pode ser um excelente pai, um excelente marido. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, a minha relação pessoal nunca vai ser. Eu nunca vou ter um conflito pessoal. Eu posso ter um conflito profissional de não achar que aquele jogador é interessante para a minha equipa. Mas nunca posso levar isso para o lado pessoal. Isso é o que eu acredito. E os jogadores sentem muito isso. Quando sentem que do outro lado está alguém que os quer ajudar, que os quer melhorar, que vai tomar decisões e faz parte do trabalho, mas que essencialmente é uma boa pessoa. Essencialmente tem boas intenções com eles e com o grupo. É honesto, é frontal e é genuíno. Eu acredito muito que isso é o. Eu ia dizer o ideal, mas não vou chamar ideal, mas pelo menos é o meu ideal, vá. Ok. A tua experiência de jogador ajudou-te nisso? Acreditas que a tua experiência de jogador vai influenciar muito daquilo que vai ser a tua carreira como treinador? Tenho certeza que sim. As nossas experiências, as nossas vivências influenciam sempre a nossa vida. E a minha, enquanto jogador de futebol, sem dúvida que vai influenciar a minha carreira como treinador, não tenho dúvidas nenhuma. Ok. Especificando-me aqui um bocadinho mais do teu trabalho, quais foram as principais diferenças entre o Sanjoanense e o Estrela da Amadora? Ok, primeiras funções, porque na São Joanense eu trabalhava mesmo como treinador adjunto, do Mister Valente, e no Estrela da Amadora eu estava inserido na equipa técnica, mas era responsável só pela parte mental. Eu já até estava em treino na mesma e ajudava no treino, mas o meu foco era a parte mental. Na São Joanense, não. Na São Joanense era um treinador adjunto que tinha a parte mental devido às competências, mas estava inserido
em tudo o que era tático, físico, técnico, treino, a preparação do treino e tudo. No Estrela não, no Estrela não tinha nada a ver com a preparação do treino, tinha o meu gabinete também, onde os jogadores passavam e entravam, ou eu propunha exercícios para eles fazerem, mas tudo relacionado só com a parte mental, não arriscava, como se costuma dizer, nada na parte técnica ou decisões, isso não era nada comigo. Na São Joanense já era diferente, já tinha. Ok, consegues especificar um bocadinho dos exercícios que fazias para os jogadores, em termos mais Sim, mentais? claro que sim. Eu cheguei numa altura, eu cheguei a faltar 2 meses ao Estrela e, e teve que ser tudo rápido, porque era tudo para ontem. Isto é outra questão interessante e na altura foi falado com o Mister Zé Faria, quando ele me contactou, que os clubes tendem a procurar este tipo de apoio, agora menos, tanto é que eu este ano tive 2 propostas muito boas para integrar equipas de mental coaches, porque já queriam isso desde o início, começam a perceber a importância. Mas as equipas tendem a procurar este apoio quando estão numa situação já difícil para eles. E então era tudo para ontem. E o trabalho que nós chegamos lá, que eu cheguei lá e tentei aplicar, é um trabalho daquilo que eu acredito, que é mais dos níveis neurológicos. E o que é isto? É procurar quais são os valores da equipa. Qual é a identidade que nós queremos para a equipa. Porquê? Os nossos comportamentos, as nossas ações, são uma consequência daquilo que nós valorizamos. São uma consequência da maneira como nós nos identificamos. Isto é verdade para uma pessoa, como é verdade para uma equipa. Então nós temos que definir valores que nos vão guiar. Nós temos que definir uma identidade com 5, 6 características que nos vai guiar no futuro. Porque o guiar é todos os dias. A identidade e os valores são respeitados, a identidade é criada todos os dias, porque todos os dias eles treinam. Todos os dias eles convivem uns com os outros. E esse foi logo o primeiro trabalho que eu fiz com eles, foi okay, quais são os valores da equipa? Vocês, enquanto equipa, o que é que mais valorizam? Enquanto equipa, como é que vocês se identificam? E depois começamos também a aplicar estratégias específicas de jogo. Por exemplo, uma das que eu mais gosto e tenho um vídeo fantástico sobre isso, tem a respiração e depois também o celebrar cortes. Porque o celebrar gols é fácil, mas o celebrar cortes permite ao nosso cérebro perceber que, ok, isto é bom, eu gosto disto, eu quero mais disto. E cria um sentimento de união, um sentimento de pertença entre os jogadores que normalmente celebram menos, que são os defesas e o guarda-redes. E nós temos um vídeo lá no Estrela fantástico sobre isso, que o Mister Zé Faria depois passou, e que me orgulha, porque eu digo, isto é fantástico, isto é treino mental. Treino mental aplicado a futebol, que nos traz depois comportamentos que nos ajudam a ter certos resultados. Esse foi um dos trabalhos que fizemos e que eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Giro. Giro porque eu já tinha observado, lá está, alguns jogadores a celebrarem cortes e nós próprios, enquanto adeptos, perguntámos porque é que está a celebrar um corte. E às vezes não é um corte que anula um golo, é um corte na linha lateral, às vezes, e a malta celebra. E eu, por exemplo, não tinha a menor noção que isso também influenciava também o psicológico do jogador. Claro que sim. Hum, Olhando agora um bocadinho mais, então, vamos começar pela tua carreira como treinador principal, até para te conhecer um bocadinho melhor. Que influências é que tens para aquilo que vai ser o teu jogo? Ok. Primeira e sem sombra de dúvidas, o Mister Fernando Valente. Sem sombra de dúvidas. Já somos dois, então. Eu sei, eu sei. Não, mas sem dúvida que sim, uma grande influência, um amigo, mas acima de tudo, para mim, um mestre no futebol, a maneira como ele olha para o jogo, as ideias e aquilo que ele consegue ver dentro do jogo, para mim, é fora de série. E felizmente já apanhei vários treinadores e para mim ele é fora de série. Sem dúvida, o Mister Fernando Valente. Depois também, obviamente, Guardiola, uma das minhas maiores referências de sempre, desde que começou no Barcelona até agora ao City. Acredito que esses dois, e vou dizer também o Mister Sérgio Conceição, embora de uma maneira muito diferente dos dois anteriores que eu disse, porque o Mister Sérgio Conceição foi o treinador que mais intensidade em treino e mais qualidade de treino eu tive. E eu quero passar essa qualidade de treino para os meus jogadores. O que Quero, é a porque qualidade de era treino?
Para mim, a qualidade de treino era a organização do treino, era uma bola saía de um exercício, já estava a entrar outra, os tempos mortos eram reduzidos, portanto, era tudo planeado. Cada treinador tinha uma função dentro do exercício, em que, por exemplo, um estava a ver os apoios da linha defensiva, ou dois ou três estavam a pôr bolas, o outro estava a conduzir o exercício, o outro estava a ver as movimentações ofensivas. Isso, para mim, é dar qualidade ao exercício. E quando nós temos, e na Primeira Liga, felizmente tem, uma equipa técnica tão extensa, é importante nós usarmos cada um dos treinadores para uma função dessas. E eu acredito que isso traz qualidade ao exercício. E Já o agora Mister vais Sérgio trabalhar com Conceição, quantos? nisso. Nós no Alvarense somos seis, em que um deles é treinador de guarda-redes. Ok, são bastantes, mesmo para a Sim, somos realidade. cinco. Sim, sim, porque estão inseridos já na estrutura do Alvarense, dois ligados à formação, mas que trabalham como treinadores adjuntos. Depois o Christian, que é o responsável da parte física e treinador adjunto. Eu e o meu treinador adjunto, o Schuster. Bom, bom. Hum, e já agora vamos falar então um bocadinho de primeira fase de construção, que eu gosto sempre de começar por aqui, porque também é uma das fases que mais me cativa. O que é que podemos esperar das tuas equipas? Podemos esperar uma equipa que quer uma fase de construção ligada, limpa, como eu gosto de chamar. As equipas agora preparam muito o jogo para pressionar. Nós vemos agora que todas as equipas, como diz o Mister Valente, parece que jogam para pressionar. Se nós sabemos que eles vão pressionar, e obviamente nunca sabemos como é que eles vão pressionar, as equipas têm padrões, nós sabemos disso, estudamos as equipas para perceber o padrão quando estamos a 3 ou a 2, como é que quem vai saltar na pressão e onde, mas isso, o jogo é muito imprevisível, vai sempre ser alterado e um jogador de repente lembra-se e salta noutro sítio e os nossos jogadores têm que saber adaptar a isso. Eu acredito muito num jogo ligado, e um jogo ligado precisa dos jogadores a mostrar-se em certas posições. Portanto, o apoio frontal para mim é fundamental, a utilização do terceiro homem também é fundamental, que é se eu tenho um central cá e outro cá abertos, quando o ponta de lança me faz o movimento circular para pressionar um, o outro em princípio está livre. Eu preciso de um apoio frontal para ligar nele outra vez. E a partir do momento que isto acontece, se o ponta de lança for outra vez igual, o médico tocou, já sai, já vem outro, outra vez já solta o outro. Isto acontece uma, duas vezes e o ponta de lança não pressiona mais. Porque não. Caso Exatamente. Caso o extremo queira saltar, ok, ótimo, nós conseguimos ler isso, o guarda-redes tem que dar informação porque está a ler de frente, a bola entra direta no lateral, está sozinho. É procurar sempre o homem livre e eu acredito que o homem livre vem de onde vem a pressão. Portanto, se a pressão vem do extremo, é o meu lateral esquerdo que está sozinho. Se, a ponta -lança, se vem do ponta-lança que me salta do central esquerdo, vai ser o central esquerdo que vai estar sozinho e é nele que a bola vai entrar. Tem que entrar. Como? Normalmente através de um apoio frontal, aquilo que nós chamamos de terceiro homem, mas a bola entra lá para vir cá. E eu acredito que quando fazemos isso de forma regular, eles assistem a uma altura em que começam a baixar porque veem que não conseguem pressionar. E a partir daí a nossa primeira fase de construção fica bem mais limpa. E agora a minha maior dúvida, que é aquilo que eu também mais me debato, que é se fizerem contra mim, o que é que eu faço neste específico momento? Pressão homem a homem. Como é que Certo. sais? Porque eu concordo com tudo aquilo que tu disseste. E eu revejo muito naquilo que estavas a dizer, do homem livre. Especialmente quando é um avançado, estás 3 contra o avançado, que é o guarda-redes mais os dois centrais. E a partir do momento em que sai a pressão do extremo é quando conseguimos montar a equipa adversária. O Certo. problema é, e quando uma equipa faz homem a homem? O homem livre é o guarda-redes, mas nós temos que jogar para a frente também. Certo. Aí eu acredito que o guarda-redes vai ser o homem livre e vamos procurar, eu normalmente gosto de jogar com dois na frente, temos que procurar uma bola nele, mas é uma bola limpa, ou o mais limpa possível. E aí depois temos que criar dinâmicas para quando a bola entra num ou outro se mostrar. Como é que nós passamos uma marcação homem a homem? Ou é no 1 para 1, se tivermos jogadores que têm essa capacidade, ou é em tabela. Não, é muito difícil defender uma tabela. Se o meu ponta-lança consegue receber uma bola em que a bola lhe entra no pé e ele tem uma ligação por aqui e outra por aqui, ele quando deixa a bola e roda, o que o está a defender nunca mais o apanha. E se os outros estão ao homem, não há coberturas. É Então, se não verdade. há coberturas, nós temos que tirar proveito disso. Quando eles não estão homem a homem, estão a fazer coberturas. Então, o nosso jogador está livre para receber de apoio. Se não há coberturas, o espaço vai estar nas costas. Eu não acredito é que o guarda-redes tenha que dar um chaviote para a frente para procurar as costas, porque eu isso acho que tem pouca probabilidade de sucesso. Mas quando entra no ponta-lança, ele consegue ligar e é ele que roda para se isolar, ou liga e é o outro ponta que dá uma ruptura, não há coberturas. E aí o espaço já vai lá estar.
Ou seja, acreditas que é no fundo em saber ocupar, melhor, saber atacar o espaço. É de saber atacar o espaço no momento certo e da forma certa, isso eu acredito. Os jogadores têm, para mim, têm que estar associados, têm que saber onde é que estão os outros, na maior parte dos casos, obviamente. E quando isto acontece, quando nenhum jogador se sente sozinho, aquilo que nós, o 1-2, a tabela, sai com regularidade, porque eu tenho o meu apoio. Numa marcação ao homem, fazer uma tabela mata a marcação ao homem. Porque normalmente quem vem chega mais tarde, a bola chega a mim, o defesa ainda está a chegar. Quando ele está a chegar, eu toco e vou, ele não tem tempo, não me consegue ir buscar, se for um jogador minimamente rápido. Até eu que não era rápido, quando fazia tabela, normalmente chegava primeiro, porque eu decido quando é que vou primeiro. Imagina que eu toco, faço que vou e paro. Recebo, já ganhei espaço sobre este homem. Ganhei 3 4 segundos. Estes 3 4 segundos podem-me dar para isolar alguém, podem-me dar para ir por dentro, por exemplo. E já estou a matar o homem ao homem. Porque ao ir por dentro, se este homem não sai a mim, alguém tem que saltar. E se tem que saltar, já vai libertar um. Estávamos a falar sobre, sobre a primeira fase de construção, quando existe uma marcação homem a homem, estavas a falar muito sobre os movimentos, no timing correto. Eu no outro dia estava a falar com o Mister Valente e estávamos a falar sobre o último terço. Ele estava-me a dar uma aula do último terço. E eu estava a falar com ele, que ele gosta muito de ver a linha defensiva, orientada para a baliza. Ou seja, quer ver a linha defensiva assim, porque consegue tirar vantagens a partir daí. E eu estava-lhe a falar sobre os movimentos que eu gosto que as minhas equipas façam, sobretudo quando existe um passo atrasado. Porque eu perguntei-lhe, Mister, quando há um passo atrasado, geralmente o que acontece? Ele disse, a linha defensiva geralmente sobe. E eu disse-lhe, então, eu quero aproveitar esse passo atrasado para rapidamente fazer um contra-movimento. Eu quero ganhar velocidade e aceleração quando existe um momento de subida da linha defensiva, aproveitar que um jogador meu faça um movimento contrário ao da linha defensiva, porque a partir do momento em que o meu jogador ganha velocidade, eu já lhe ganhei o espaço. Ponto. Ele pode dar a volta, pode dar o pino, o que ele quiser, que ele não vai conseguir chegar a, não vai conseguir acompanhar aquele jogador independentemente da sua velocidade, só se for realmente muito lento. Mas geralmente, se conseguires fazer esse movimento, que era um bocadinho daquilo que estavas a falar, eu acredito muito nos contramovimentos, que é quando o adversário faz um movimento, nós temos que fazer o contrário para ganhar o espaço. Isto apenas a ir de acordo com aquilo que estavas a dizer. Relativamente ao último terço, já agora, e isto para iniciar a conversa, o que é que defendes? Isso que tu estás a dizer faz-me todo sentido. E isso tem a ver com aquilo que nós chamamos de vantagens dinâmicas, não é? A vantagem dinâmica pode ser procurada de várias maneiras. Aquela que o Mr. Valente defende e que eu também gosto, por exemplo, o overlapping quando fixas o lateral, por exemplo, e vem o teu lateral ou alguém a passar nas costas e vem em velocidade, lá está o movimento, a vantagem dinâmica aparece aí, mas isso que estás a falar também, porque a defesa sobe, é apanhada em contramovimento, isso é uma vantagem dinâmica. Eu acredito muito nisso, em criar soluções, em criar dinâmicas entre os jogadores que sejam vantagens dinâmicas mais do que até vantagem numérica. Nós sabemos que a vantagem numérica é importante, no entanto, a vantagem numérica tem que se saber aproveitar para ela efetivamente ser uma vantagem. Claro. Ou seja, nós podemos ter 2-1 e isso não ser uma vantagem, porque eles podem não saber tirar proveito disso. E podemos ter um jogador que é fortíssimo num para um e está num para um e isso é uma vantagem, por exemplo. Qualidade individual. Exatamente. Eu procuro que os meus jogadores tomem decisões ou que tenham soluções que lhes aumentam a probabilidade de sucesso. Como? Através, essencialmente, das vantagens dinâmicas. E sim, o virar a linha contra a sua própria baliza, para mim, é uma coisa importantíssima, porque fica muito difícil defender quando isso acontece. E isso acontece muito quando aproveitamos o overlapping ou, por exemplo, quando aproveitamos aquilo que tu estás a dizer. Porquê? O que é que acontece quando tu aproveitas isso? O jogador isola-se, mas e se for pelo corredor? Ele não se isola. Vais virar a linha defensiva contra a própria baliza. Sempre que nós conseguimos isso, nós estamos em vantagem. Porque muitas vezes um jogador no meio de quatro faz golos quando a linha defensiva está virada contra a própria baliza. Certo? E eu acredito muito em criar dinâmicas que nos vão permitir virar a linha defensiva contra a sua própria baliza. Que podem ser de várias maneiras, atenção. E pode haver jogos que são de uma maneira e jogos que são de outra. Eu acredito numa ideia
comum, acredito numa ideia que desenvolve dinâmicas que funcionam na maior parte dos jogos. No entanto, também acredito que pode ser alterado algo pequenino de jogo para jogo. Ok? Mas não acredito, quando nós falamos em processo e dizemos que o treinador precisa de tempo, porquê? Precisa de tempo porque os jogadores são seres humanos que precisam de treinar para perceber as rotinas, vêm de anos, muitas vezes, de experiências de outra coisa que nós estamos a pedir completamente diferente. Aquilo é preciso tempo para eles assimilarem e para perceberem as vantagens daquilo que nós estamos a pedir. Se isso é preciso tempo, para mim não faz sentido eu mudar todas as semanas tudo e mais alguma coisa, porque eu acredito que é preciso tempo para repetir e para eles entenderem as vantagens daquilo que nós queremos em termos dinâmicos. Mas acredito que uma dinâmica, por exemplo, à direita pode ser feita diferente à esquerda. Porque eu posso ter jogadores nas mesmas posições com características diferentes que vão proporcionar que uma dinâmica é diferente. Em que, por exemplo, a ruptura pode ser do homem mais de fora e do lado esquerdo a ruptura é, por exemplo, do homem mais de dentro. Até do homem que está um bocadinho mais atrasado e vem de trás. Em que eu crio uma dinâmica para ser esse homem a dar uma ruptura. Em que eu crio a dinâmica para esse homem criar uma ruptura, mas a bola não é para entrar nele, é só para me arrastar espaço para a bola entrar no meio no ponta de lança, por exemplo. Isso aí sim eu acredito que já depende de jogo para jogo, mas isso tem que ser trabalhado ao longo do tempo. Não é algo, agora este jogo é assim que nós os vamos matar e dois treinos, quinta e sexta a treinar isto e agora já está. Já está nos primeiros 20 minutos. Ao fim de 20 minutos eles voltam àquilo que sempre fizeram, às mesmas rotinas, aos mesmos comportamentos. Claro. Ou seja, quanto mais soluções nós criarmos, depois podemos dizer aí sim que se criarmos essas soluções de corredor, soluções por dentro, a relação a 2, a relação a 4, a relação a 3 no corredor, como é que saem, por onde é que podem ligar para voltar a cá, se for preciso. Quando nós criamos estas soluções, depois, jogo para jogo, nós podemos dizer, olha, usei mais esta, mas já foi treinada muitas vezes, podemos ter mais oportunidades de criar perigo com esta. Agora, nós dizemos isto, mas eles chegam lá dentro e veem outras coisas isto está a resultar e estão-se a sentir bem, nós só temos que dizer assim, bater palmas e façam o que vocês estão a fazer, que está a correr bem. Exato. Olha, última pergunta. Esta é um bocado mais geral. Sim. Qual é o teu objetivo de carreira? O meu objetivo de carreira, se quiseres que eu fale de nível, eu posso te falar de nível. Mas para mim o mais importante, e isto é de coração, é que eu consiga melhorar os jogadores. É eu ter impacto na vida deles. Isso para mim, isso moveu-me enquanto mental coach e move-me enquanto treinador mesmo. Mesmo no tempo que eu tive com o Mister Valente na São Joanense, aquilo que mais me enche é eu sair e os jogadores mandarem mensagens dizer, olha, foi um prazer trabalhar contigo, gostei muito, ensinaste-me isto e isto. Isso é o meu objetivo de carreira, é quase a minha missão de carreira. Agora, em termos de nível, Liga dos Campeões, é onde eu quero treinar. Se me perguntares, sem dúvida alguma, Liga dos Campeões, lá em cima. Mas sem dúvida que o meu foco vai ser como é que eu posso melhorar este grupo que está à minha frente, como é que eu posso ajudar estes jogadores e estas pessoas que estão aqui hoje a serem melhores da minha perspectiva. O que é que eu acho que eles podem melhorar? Tecnicamente, taticamente, mentalmente, fisicamente, como é que eles podem ser melhores? Porque no final, e eu olho muito para a minha carreira como jogador, aquilo que mais me marcou, eu posso dizer, eu subi divisão, fui campeão, já desci de divisão. Sem dúvida, aquilo que mais me marcou foi as relações que eu criei com jogadores, treinadores, porque nós estamos lá todos os dias a lidar uns com os outros. Estamos lá todos os dias, todos os dias. As pessoas vêm-nos ao fim de semana e no final somos campeões, uma festa gigante, fantástico, sem dúvida alguma. E eu quero muito ser campeão, muito. Mas para mim o mais importante de tudo é o dia a dia, as relações que nós criamos, o crescermos juntos. E esse para mim é o meu grande objetivo na minha carreira, sem dúvida. Ok. Chegamos então àquela parte em que eu te pergunto se preferes uma coisa ou outra, ok? Ok? E basicamente tens que responder sem justificar muito. Pode ser? Ok. O mais rápido possível, não é? Apenas a mesma Exatamente. parte intuitiva. Vamos lá. Um jogador taticamente ou psicologicamente forte? Psicologicamente. Um treinador tem de saber mais de sucesso ou de insucesso? E sucesso. A adversidade é fundamental para um caminho de sucesso, sim ou não? Sim. E agora, indo mais ao individual, Fernando Santos ou Roberto Martínez? Roberto Martínez. De Zerbi ou Farioli? De Zerbi. Klopp ou Guardiola? Guardiola. Pedro Gonçalves ou João Félix?
Félix, estou apaixonado, ele tem uma magia fora do comum. Yamal ou Rafinha? Gosto muito do Rafinha, sou amigo dele, portanto é uma pergunta difícil para mim, mas acho que o Yamal é fora de série. Yamal é fora de série. Wirtz ou Musiala? Virte-se. Fábio, para terminar, a pergunta que faço a todos os convidados: qual é, de uma forma geral, a tua visão do jogo? Minha visão de jogo é uma visão que valoriza os jogadores, é uma visão que os jogadores se sintam bem, se divirtam, sejam competentes, mas acima de tudo que, que valorize o jogador e o jogo. Acho que é muito importante nós começarmos a desenvolver cada vez mais isso, até porque eu acredito que isso nos aproxima de ganhar, ok? E por isso é que eu acredito muito nisso, mas acho que é essencial as pessoas começarem a perceber que o jogador joga melhor quanto melhor se sente. E essa é a minha visão para o jogo, sem dúvida. Fábio, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Publicidade final, novamente ao livro Sucesso em Sucesso, já sabem, o link está aí na descrição. Para além disso, podem comprar também nesse link o livro Roger Ball, do Benfica de Schmidt, e vocês vão perguntar: Rafael, mas Roger Schmidt, viste como é que ele saiu do Benfica, saiu a mal, se calhar não foi o melhor treinador que passou pelo Benfica. Eu dou o argumento de quem foi o único treinador que foi campeão pelo Benfica nos últimos 6 anos. Pronto. Não quero dizer que ele seja perfeito, mas alguma coisa de bom ele terá certamente feito, e é isso que eu discuto também no livro. O que de bom e de mau ele fez na época em que o Benfica foi campeão. Obrigado a todos, já sabem, tenho lá Roger Ball, mas também não se esqueçam Sucesso em Sucesso. Obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado da conversa. Forte abraço a todos.